Zero mais zero continua zero. 5 mais 5, 10. A gente deixa o zero e sobe 1. Este programa vai tratar do ensino e aprendizagem de números e operações. 40, 50. Os dois patinhos que não quiseram dividir ficaram com 2 partes do pirulito e o outro que dividiu ficou com a metade de uma parte, que ficou assim. A relação da criança com a matemática começa bem antes da escola, junto com o aprendizado da língua materna. E os números estão entre as primeiras palavras que uma criança aprende do alfabeto da matemática. Eu não falo sempre para vocês que matemática é português? Porque para você ler uma situação, para você entender e chegar na solução, na resposta, você tem que entender o que você leu, não é verdade? Então eu vou começar hoje contando para vocês uma historinha que se chama O Pirulito do Pato. Na classe da professora Lara, do 5º ano, a aula de hoje é sobre fração. O Pato Dino levou um pito por causa de um pirulito. Um pirulito e 2 patinhos. A mamãe Pata disse mansinho: Lino e Dino, venham aqui, o pirulito vão repartir. O livro O Pirulito do Pato é de autoria de Nilson José Machado. O pesquisador da USP é um dos principais estudiosos do país da relação entre matemática e língua materna. A matemática, ela já é complementar à língua justamente nesse aspecto. A matemática não tem oralidade própria, não se fala matemática. A linguagem matemática é só escrita. Então, quando se fala 1, 2, 3, 4, 5, ou 3 mais 4, está se falando português, não matemática, está falando da língua materna em qualquer lugar do mundo. Se a matemática e a língua materna são complementares, nada melhor do que usar essa relação para ensinar os primeiros conceitos de números e operações. Por isso, o professor Nilson dedicou-se à literatura infantil a serviço do ensino da matemática. Uma criança de 3, 4 anos, ela se inicia nessas 2 matérias, nesses 2 temas, conjuntamente, naturalmente, sem distinguir o que é português, o que é matemática, o que é a língua e o que é a matemática. Uma criança fala que tem 3 anos, 4 anos, não é? E ela não acha que está fazendo matemática, ela está se expressando, não é? Então, o interesse que ela tem por esses instrumentos de expressão é assim, equilibrado. Ela usa números e começa a compreender e a dominar o alfabeto e a língua mais ou menos na mesma época. E o patozinho, quanto levou? 1/3? 1/4? 1/5? Ou... Pera lá, quem que quer falar? Pera lá. Fala, José. 1/6. 1/6? Mas como 1/6? Mostra para mim na lousa. Alguém quer ajudar o José? Luca, vem ajudar o José, por favor. No começo, o pirulito foi dividido para 3. Aí o pato Dino recebeu uma parte, o pato chato recebeu outra. Aí ficou mais 1/3 pro pato Lino. Aí chegou o patozinho, seu amigo, e o pato Lino dividiu com ele. E o 1/3 dividido para 2, que se transformou em 1/6. As histórias infantis têm essa função de, por meio da narrativa que se constrói, articular, fixar o significado, não é? Que é o modo de a gente aprender, né? É como fazer um filme, construir um roteiro de um filme, com começo, meio e fim. E aí você passa uma mensagem. Quem é que sabe dar a resposta? Alguém? Duvido. Faço uma aposta. Dou uma pista e com capricho. Onde é que a gente coloca o lixo? Quem respondeu é isto mesmo, 1/6zinho comeu. Sempre gosto de saber como é que ele chegou naquele resultado, não é simplesmente
ir colocar um X numa resposta. Eu quero que ele mostre para mim como que ele chegou naquele resultado. Mostra para mim, por favor, com o seu material. O pirulito, ele tava por inteiro. Que foi o que a Maria Vitória mostrou pra gente. Isso. Só que aí a mamãe pata, ela foi dividir em duas partes. Só que em seguida chegou o outro amiguinho. Então ela já repartiu em 3 partes. Muitas vezes se pretende que a criança, nas séries iniciais, não teria condições de trabalhar com frações, porque a fração você está tratando naturalmente de uma grandeza contínua que vai dividir em partes, não é? E a criança não tem dificuldade disso, ela realmente não tem, desde que a gente trabalhe conjuntamente a matemática e a língua, porque a fração surge para a criança como uma palavra, a metade. Não 1/2, isso é muito depois. Mas no primeiro momento surge dividir uma maçã ao meio, metade, isso é uma fração. E com essa anotação linguística é que aparece para a criança, né? E essa introdução dessas ideias com a ajuda da língua, né, torna esses conteúdos matemáticos muito mais acessíveis, palatáveis. Até aqui, você viu como a literatura infantil pode ser usada para encantar a matemática e apresentar um conteúdo muitas vezes considerado complicado para as crianças. Você também viu que a professora Lara valorizou a estratégia pessoal de cada aluno e dividiu a solução com a classe. Que é 1/6 que o Zinho recebeu, é isso? Assista agora a um trecho desse vídeo gravado pela coordenadora pedagógica Lourdes, da Escola Estadual Bibliotecária Maria Luísa Monteiro da Cunha, em São Paulo. O aluno Kaique tem que resolver o problema de como dividir 49 balas em 7 sacos. Qual será a estratégia dele? Ah, isso daí o que é? Saquinho? Bonequinho. Ah, o bonequinho? Esse bonequinho... É 7 bonequinhos. 7 bonequinhos? Agora, o que você fez? 49 bolas. Vamos pôr aqui em cima para ficar melhor? Aí você fez as balinhas aí em cima? Isso. O que é isso? Você está dando? O que você está fazendo? Estou riscando para dar uma para cada um. Aí cada risca é uma bala para cada um. Ah, entendi. Olha só. Kaique segue firme no raciocínio complexo. Será que ele vai conseguir chegar ao resultado? Como ele faz para não se perder no emaranhado de rabiscos? Vamos interromper um pouco o vídeo do Kaique para dar a palavra ao pesquisador da Universidade de Brasília, Cristiano Muniz. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e tem como linhas de pesquisa o ensino e a aprendizagem da disciplina na educação básica e a formação do professor. Cristiano assistiu ao vídeo gravado pela coordenadora Lourdes. Depois de 35 anos de experiência em pesquisa, em formação, se me perguntarem hoje, professor, o que é fundamental para a construção das operações e resolução de problemas? Eu respondo, contar. Contar, contar e contar. Agora, a contagem requer estratégia. Então, contar não é uma coisa tão fácil. E aí vocês viram, naquele do menino fazendo a distribuição das bolinhas, como é que ele tem que despertar, ele tem que desenvolver o que a gente chama de processo de autorregulação. Porque não adianta ele só fazendo a distribuição, a contagem, se ele não dispara processos cognitivos altamente complexos de ele regular a produção matemática dele. Na mesma escola do Kaique, a turma do 3º ano da professora Vanessa também tem um problema para resolver. O nosso amigo Iori, ele trouxe dinheiro para comprar lanche na cantina da escola. Só que lá tem tantas coisas para vender e ele ficou com dúvida. Então ele foi lá na cantina, consultou a tabela de preços e os produtos para decidir o que ele ia comprar. Na primeira parte da aula, cada aluno tenta resolver o problema sozinho. Como você fez para chegar nos R$3? Eu fui juntando quanto ele gastou. Você foi juntando? Como que junta?
Eu fui pegando os R$2 que ele tinha aqui, mais os 50 centavos e deu R$3. Em seguida, a professora escolhe alguns alunos para dividirem com a classe a resolução do problema. 20 centavos vezes 5, que deu 20 centavos mais 20 centavos mais 20 centavos mais 20 centavos mais 20 centavos. E eu fui fazendo caso nas parcelas, sendo zeros entre os zeros. Que tipo, eu fiz 2 mais 2 deu 40, né? Que 20 mais 20 deu 40. Aí, 40 mais 40 deu 8. Aí, eu não quis somar com as duas juntas. Eu fiz esse com esse, que deu R$1. Eu quis fazer também de vezes. Aí eu fiz 5 vezes o 0, 0. 5 vezes o 2, 5 vezes o 2, 10. Aí depois eu coloquei 0. Subi o 1, aí eu coloquei mais. Aí eu desci, depois ficou R$1. A Maristela precisou fazer a adição para confirmar os resultados da bala. A Ana Beatriz já conseguiu fazer 5 vezes 20 para chegar no valor das balas. Então, ó, 2 jeitos de fazer diferentes, mas o importante é que os 2 jeitos estão certos. Cristiano Muniz também assistiu à gravação da aula da professora Vanessa. A aprendizagem matemática ela não está restrita apenas ao momento de geração de conceitos, geração de ideias. A aprendizagem matemática ela está associada também àquele momento onde uma criança ela tem que passar para outra criança, para o professor, como é que ela pensou. Isso implica numa dificuldade natural da criança, porque ela tem que... É uma espécie de tomada de consciência dos processos em que ela passou para resolver o problema ou fazer as operações. Então, esse momento em que a psicologia chama de metacognição, ou seja, o pensar sobre o pensar. A professora Vanessa nos contou que alguns pais desconfiaram dessa maneira menos tradicional de ensinar as operações. Eu cheguei aqui desesperada mesmo, eu falei assim, conversando com a professora Vanessa, falei assim, professora Vanessa, eu não entendo, e assim, ainda não entendi nessa primeira conversa que nós tivemos. Aí nós tivemos uma reunião que ela elaborou um vídeo com as crianças, e cada criança que ela filmou, elas resolviam o mesmo problema de diversas formas, com o mesmo resultado, entendeu? Aí que foi clareando a minha mente. Os filhos meus foi um pouquinho difícil, mas como a professora já vinha explicando para a gente, então a gente foi pegando a rotina dela e passando para eles também em casa, né? Vamos voltar ao vídeo do Kaique e a divisão de 49 balas em 7 sacos. Como é que você sabe que deu 7? Ele parava de vez em quando, ele olhava e retomava. Havia alguma lógica. Esse momento, quando eles não falam, é fundamental. Para quem estuda criança, é fundamental. Quando eles balbuciam, né? É o momento que a cabeça está a 1000 por hora. Depois, né, desse dia que a gente filmou, todos mostrando todos, né? Os que tem, todos não, mas uns 4 ou 5 explicando a sua estratégia. Essa criança dos 500 riscos aí já não usa mais, ele já vai pondo a estratégia do próximo, que põe lá, então, uma bala e põe o número 1 em cima, já usa um número. 2, 3, 4, até 40, enfim. Tem uma série de possibilidades de número com desenho. Tem coisas assim que a gente fala assim, que você não consegue entender. Precisa de muito tempo para você falar, mas o que essa criança pensou? E eles explicam. E são essas estratégias, em termos dos objetos concretos, que vão permitir à criança desenvolver estruturas mentais, que é o processo da alfabetização matemática. Então, a gente diz que a aprendizagem, você tem a aprendizagem de um lado e o significado do outro. Se você não tem significado, você não tem aprendizagem. E toda vez que você pegava aqui e vinha até o bonequinho, você contava uma vez, aí quando você voltava, você contava 2 vezes, foi isso? E aí você contou que você distribuiu 7 vezes para cada bonequinho? Parabéns, parabéns!